Senhor, que nós podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Porque aqui, Senhor, estamos reunidos, Pai, em um só propósito de adorar, de louvar o Teu nome, Senhor, e dizer que és fiel em nossas vidas, ó Deus. Tu és a nossa fonte de água viva, Senhor. Tu és o nosso manancial, ó Deus. Tu és, ó Pai, tantas coisas, Senhor, em nossas vidas. Tudo de bom, Senhor. Tudo de bom Tu és, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como eu, os meus irmãos, têm mais, Senhor, a Te agradecer do que a pedir, Senhor. E recebe, Senhor, cada oração aqui nesta noite, Pai. Cada pedido, Senhor, que foi falado, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, sobre vidas que precisam ser libertas, curadas, salvas em nome de Jesus. Senhor, traz de volta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, por alguma razão, sem vontade, Senhor, de estar na Tua casa, desanimados, ó Deus, aonde muitas vezes, Senhor, o inimigo fica plantando, Senhor, coisas contrárias, ó Pai, mas que venha cair por terra no Teu santo nome, ó Deus, venha tirar essas escamas, ó Pai, dos seus olhos, ó Deus, abrir, Senhor, esse coração, ó Pai, que seja voltado para Ti, ó Deus. Que assim também aqueles que estão nos assistindo nesta noite sejam tocados, ó Pai, através de tudo que será realizado aqui neste lugar, através da Tua santa palavra, Senhor, que será ministrada aos nossos corações, através do nosso pastor, ó Deus. E assim, Pai, permanece conosco, Pai. Fala aos nossos corações ainda mais, ó Pai, o que necessitamos da Tua parte, Senhor. O que Tu queiras, Pai, falar a cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Santo e eterno Deus, aqui, Pai, na Tua presença, mais uma vez nos colocamos, Senhor. Damos graças, Senhor, por tudo, Pai. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelo mantimento que o Senhor tem nos dado, Deus. Muito obrigado, Deus. Nada não tem faltado, Deus. Deus, nesse momento especial do culto, onde podemos depositar em Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor, para serem consagrados a Ti, Deus. Nós assim o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Agora vamos para o momento da palavra. Estarei convidando o pastor Paulo. Ele estará pregando. Agradeço pela oportunidade. Amém, Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem realizado em nosso meio. Ele já tem ministrado aos nossos corações através dos louvores. Cremos que Ele tem ouvido as nossas orações. Cada pedido, cada agradecimento tem chegado, eu creio, diante do trono do Senhor. E nós vamos dar continuidade, ao nosso culto de ensino, culto de doutrina. Vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta aos Romanos. Estamos sentindo falta de alguns irmãos, sabendo que alguns estão enfermos. Talvez alguns, por motivo da chuva, não tenham conseguido chegar. Mas que nós possamos estar sempre desejosos de estar na casa do Senhor, crescendo no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, estaremos lendo o versículo 12 até o 15. Nós viemos falando sobre um assunto de alguns ensinamentos e terminamos o ensino, falamos sobre sobre a morte e ressurreição de Jesus, amém. Jesus, na nossa terceira declaração de fé, Jesus, unigênito do Pai, a primeira onde na inspiração verbal das Escrituras, na segunda, em um só Deus, existente eternamente em três pessoas, que é o Filho,
o Espírito Santo e o Pai, a Trindade. E hoje estaremos falando sobre que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa quarta declaração de fé. E é importante crescermos juntos nesse ensino e conhecermos, né, aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, ministra ela em nossos corações, nos ensina, nos faz crescer, Deus, no conhecimento e na graça. Ó Deus, santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós venhamos desejar colocar a tua palavra em prática todos os dias, Pai, em nossas vidas. Que nós venhamos amar, Pai, a tua palavra, venhamos ter fome e sede e usarmos ela para a honra e glória do teu nome. Perdoa, Deus, minhas falhas, os meus erros. Ó Deus, santifica-nos na tua verdade, Senhor. Nos faz crescer cada dia. Nos ajuda a andarmos na tua palavra. Fica conosco, fala conosco. São essas coisas, Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui na carta aos Romanos vai estar falando justamente, né, sobre este tema a qual a nossa igreja também está ali no quarto tópico da declaração de fé, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando falamos sobre pecado, é um assunto que não é muito agradável para muitos, porque muitas vezes vai tocar na ferida de alguém, vai estar fazendo algo que muitas vezes para aquela pessoa aquilo dali não tem nada de mais, ou não é pecado, e principalmente hoje nos tempos presentes, onde estamos vivendo uma invenção de valores muito grande, onde o errado é o certo e o certo é o errado, e então muitas dessas situações têm acontecido. E quando nós estudamos acerca disso, às vezes vai incomodar algum, ou muitos outros não falam mais sobre isso, né? Onde a palavra do Senhor declara que por causa de um só homem também veio o pecado, né? E também por um veio a graça do Senhor. E é importante falar sobre esse tema para que o homem, o ser humano, ele não vá para o inferno, porque a Bíblia declara que o pecado passou a existir, o pecado gerou a morte, e a morte eterna. Então é necessário falarmos acerca disso, é necessário meditarmos, né? Mas também por um entrou, né, a salvação, o perdão dos pecados, que foi através do Senhor Jesus, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos aqui, ele fala, né, claramente isso. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós passamos a herdar o pecado de Adão. E quando nós passamos a entender isso, talvez alguém pergunta: não, pastor, por que nós levamos esta culpa aonde foi Adão e Eva que erraram lá ali no passado, no jardim do Éden, né? E aí isso termina passando para todos nós, não que nós venhamos assumir a culpa ou estar pecando e colocando a culpa em Adão ou em Eva, mas é porque passou a existir esta natureza,
no homem, no ser humano, né? Nós passamos a ter esta natureza pecaminosa em nós. É uma lei a qual o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse sim ele fazia. Aí ele começa a observar que existia algo, né, que puxava ele, não porque ele queria aquilo, mas porque existia uma natureza, né, uma lei a qual se inclina para o pecado, para o erro. E o texto vai falar sobre isso, que esse pecado e esta morte, porque o pecado gerou a morte, e passou a todos os homens. Porque até o regime da lei, o texto vai dizer no versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando nós entendemos, irmãos, quando a lei ela passou a existir, sabemos que Deus ele passou a criar ali algumas formas para diminuir esta questão do pecado, para terminar de alguma forma suavizando, porque estava de uma forma tão desenfreada. Quando nós começamos a estudar ali desde Gênesis, você vai ver que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles geraram filhos e veio ali Caim, e Caim matou Abel, né? E começou dali, né, todas as consequências por causa do pecado de uma forma tão desenfreada, né, que a palavra do Senhor nos diz que Deus ele inundou a terra, veio ali o dilúvio, porque, né, no coração do homem pensava-se mal continuamente. Eles estavam de uma forma desenfreada, e aí veio a lei. O Senhor ele criou a lei, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E aí, né, o Senhor começou a colocar a sua lei para que o homem observasse e freasse eles na cerca do pecado, de tudo que eles estavam fazendo, como eles estavam caminhando para a própria destruição, né? Mas aí a lei, irmãos, quando não existia pecado, né? Se hoje, vamos falar, eu costumo sempre usar o exemplo da lei de trânsito. Se não existisse uma lei que, se passar no sinal vermelho, você vai ser multado, né? Se não existisse uma lei, você passaria no sinal vermelho e não seria multado, não teria, né, nenhuma culpa nisso. Mas quando a lei ela passa a existir, né, aí nós passamos a entender sobre o pecado, sobre as contravenções, nós passamos a entender aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que infringe a lei de Deus. Então, quando nós passamos a entender que Deus ele colocou leis para que o homem observasse e não desfraudasse as suas leis, e aí passou aí surgiu o pecado, né? Lá em Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vai falar sobre isso. Todos pecaram, o pecado passou a toda a humanidade. E grandes consequências vieram por causa do pecado, né? E quando nós estudamos a definição de pecado, quando eu estava ali estudando, ele vem do grego, e essa palavra armatia, né, do grego, que indica errar o alvo, ou fracassar de alguma maneira, né? Essa falta de conformidade com a vontade de Deus. E o homem, ele passou a, em muitas situações, desfraudar, né? O Senhor, ele falava, o Senhor, ele mostrava a sua lei, ele trouxe através de Moisés. Quando nós vamos para o grego, né, esta palavra vem de rata, que significa perda da marca, né? Todas essas palavras vindas tanto do grego como do hebraico aponta para o pecado, aponta para um erro, aponta para uma perda de uma identidade, a perda de algo que o ser humano tinha. A Bíblia diz que Deus ele criou o homem perfeito, um homem bom, e viu Deus que era bom, colocou no jardim, né? E quando nós começamos a estudar acerca disso, sobre a origem do pecado, como foi que isso começou a existir, porque algumas pessoas aí fora dizem: não, Deus criou o mal, Deus criou o pecado também. Não, Deus ele não criou o pecado. O pecado, ele passou a surgir no coração do homem. Deus ele colocou o homem no jardim, né? O pecado surgiu no coração, né, de Lúcifer, né? Ainda ali, ele desejou ser igual a Deus. Quando nós vamos estudar sobre a origem, nós vamos ver sobre isso. Veja aí a palavra do Senhor lá em Isaías 14.
livro de Isaías, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Amém? Vai dizer assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, irmãos, que isso surgiu no coração dele. Ele desejou ser mais ou igual a Deus, mais porque não tem como, mas ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. Ele quis usurpar o trono de Deus. Então, este desejo pecaminoso surgiu no coração de Lúcifer. E o que estava ali? Estava soberba, estava inveja. Isso começou a surgir ali nele, e ele começou a desejar essas coisas. Veja que ele era alguém que o Senhor tinha dotado de poder. O Senhor tinha colocado ele em uma condição elevada ali nos céus. E a palavra do Senhor nos diz que isso surgiu no seu coração. Mas quando isso começou a surgir no coração de Lúcifer, Deus o expulsou. Que foi da mesma forma que aconteceu com o ser humano, com Adão e com Eva, quando estava no jardim. Da mesma forma, eles foram expulsos da presença do Senhor. É por isso que o texto vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos distantes, destituídos, longe, porque o pecado ele gera morte. O pecado ele nos distancia do Senhor. O pecado nos leva para longe. E Deus ele não deseja isso para o ser humano. Mas a palavra do Senhor nos diz que Lúcifer, irmãos, desejou essas coisas. Se você vê lá em 2 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 4, o texto vai dizer: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus ele não poupou os anjos, irmãos, porque Deus ele é reto juiz. Ele não poupou os anjos, só que eles não tiveram oportunidade de arrependimento. Deus, na sua onisciência, ele já previa o ser humano, ele já preparava o ser humano e daria oportunidade de salvação para ele. Porém, aos anjos não. Os anjos não tiveram oportunidade de arrependimento, porque Deus também os criou, eles, com perfeição, colocou lá nos céus. Porém, o próprio Lúcifer, se desviou, ele surgiu no seu coração tudo isso, e ele conseguiu levar consigo, diz a Bíblia, 1/3 dos anjos com ele. Veja que ele criou uma rebelião ali. E isso é muito sério. Então, começou ali com Lúcifer. Lúcifer ele foi expulso e ele desceu. A palavra do Senhor diz que Lucas vai dizer isso lá, o Evangelho de Lucas, que viu ele caindo, Jesus falando como um raio à terra. Ele foi expulso dali. Apocalipse vai dizer que ele veio com muita fúria para tentar os que estão sobre a terra. E aí não foi diferente com Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam ali no jardim, se você ler lá em Gênesis capítulo 3, nós estamos falando agora sobre a origem do pecado. Em Gênesis capítulo 3, o versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim.
E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O texto vai dizer que não era para eles se alimentarem daquela árvore. Deus deu uma ordem, Deus colocou o homem no jardim. Havia uma comunhão de Deus para com o ser humano. Na virada do dia, o Senhor falava com o homem, com o ser humano. E a palavra do Senhor nos diz que Deus ele deu uma ordem, ou seja, Deus dotou o homem de vontade. Deus ele colocou o livre-arbítrio em nós. Quando Deus ele coloca aquela árvore ali no jardim, ele estava instituindo o livre-arbítrio. Eu já falei sobre isso aqui. Deus ele não quer que nós venhamos servi-lo, como robôs, como uma marionete, dizer que ama ao Senhor por obrigação. Não, Deus ele não deseja isso. Ele deu todo o homem de verdade. Agora o homem escolheu o mal. Deus ele deu todas as condições para Adão e Eva. O jardim tinha tudo o que eles precisavam. O Senhor disse, domine sobre os animais do campo, domine sobre todo o jardim, porém, não coma da árvore que eu vou colocar ali no meio do jardim. Evitem, não façam isso, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Havia uma instrução de Deus. O pecado, ele passou ali, também existia, a tentação começou a existir ali por Satanás. E ele começa a tentar, e ele começa a dar instruções ali para Adão e para Eva, fala ali com a mulher, e eles decidem comer. Eles decidem se alimentar daquele fruto. E aí as consequências vieram. Quando nós entendemos isso daí, quando Adão e Eva eles passam esse limite a qual o Senhor tinha feito, eles também originam o pecado da humanidade. Não foi Deus que deu origem ao pecado. Foi o ser humano. Deus, na sua onisciência, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Porém, ele deu esta condição ao ser humano, mas Deus ele providenciou algo para também resgatar o homem de volta. Mas o pecado original nasceu ali em Lúcifer, no seu coração, no diabo, e depois o homem também passou a se alimentar ali, o pecado passou a se originar ali, através também do ser humano. Amém? Então, quando nós estudamos isso daí, nós passamos a entender também as consequências do pecado. O que o homem ele passou a ter, o que passou a acontecer. Quando voltamos aqui para Romanos, no capítulo 5, onde estávamos lendo, aí o versículo 15 vai dizer, versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que lhe havia de vir. Por quê, irmãos? O pecado, ele reinou ali, a morte, ele reinou de Adão até Moisés, porque até Moisés começou a lei. Antes de Moisés não havia lei. Então, quando o pecado, ele começou ali reinar, a morte começou a existir de forma desenfreada, aí o texto vai dizer lá no versículo 15, todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, ele começa a falar do dom de Deus, ele começa a falar desta graça que também socorreu a muitos, que por um entrou o pecado ali, por Adão veio o pecado a toda a humanidade, mas também por um veio a salvação, que foi por Jesus. Aleluias. E o texto vai dizer lá no versículo 20 aí de Romanos, do capítulo 5, sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus superabundou, irmãos. Aleluia. O ser humano, ele estava destinado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estávamos destinados ao inferno. E alguém pode dizer aí, não, mas
foi injusto porque o pecado passou à humanidade através de Adão. Não, irmãos. Injusto foi o homem quando decide pecar. Injusto somos nós quando o Senhor ele abre para nós a porta da salvação e nós mesmo assim decidimos falhar contra o Senhor, contra a sua vontade. Mas aí, irmãos, vieram as consequências por causa do pecado. Se você vê aí em João 3:36, nós ficamos, por causa do pecado, debaixo da ira de Deus. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia! Jesus, irmãos, é o selo, é a porta. Aleluia! É Ele que é o destino de todo homem, se ele quer salvação, se ele quer mudar a sua vida, se ele quer adentrar os céus, só através de Jesus, porque foi Ele que pagou por nós. Foi Ele que pagou por mim e por você. Não é através do pastor, não é através do padre, não é através de Buda, de Maomé, não é através, né, de nenhum homem ou ser humano ou líder que já existiu aqui na terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus, irmãos, que nós temos salvação. O pecado, ele reinou, o pecado, ele veio sobre toda a terra. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então tem graça do Senhor para mim e para você. Mas nós devemos aceitar esta graça, nós devemos buscar no Senhor esta graça. Nós devemos dedicar e lançar a nossa vida sobre Ele, para que nós venhamos estar livres desta ira de Deus. Porque enquanto o homem ele está distante de Jesus, enquanto o ser humano ele rejeita a Cristo Jesus, ele permanece na ira de Deus. Porque o pecado, irmãos, afasta o homem de Deus. Enquanto nós estivermos no pecado, enquanto nós estivermos amando este presente século, enquanto nós estivermos amando este mundo, as coisas que não agradam ao Senhor, nós estaremos debaixo da ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre todo aquele, irmãos, que está longe de Jesus. É a palavra do Senhor, não é o pastor Paulo que está falando. É a palavra de Deus que nos fala isso. Então, as consequências do pecado, elas são enormes, porque aquele que vive no pecado, aquele que vive pecando, aquele que ama, né, de forma desenfreada, ainda o desejo do velho homem que morreu quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, mas muitos ainda querem permanecer no pecado. Isso significa que nós estamos continuando debaixo da ira de Deus. E difícil e dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque, irmãos, as consequências, elas são sérias, e principalmente o inferno, né? Quando nós vemos lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, nós vamos falar sobre esta corrupção interior, as consequências do pecado, irmãos, também corrompeu o homem interiormente. É essa a natureza, né? Sempre falei isso aqui, sobre a questão do jardim, daquele louvor, que, né, o jardim foi tirado de dentro de nós. Né? O paraíso foi tirado de dentro de nós. Quando Adão e Eva estavam ali, eles tinham tudo, né, ao seu favor. Deus deu todas as condições para que eles dominassem. Mas hoje nós vemos a natureza dominando o homem. Nós vemos os animais dominando o homem não consegue mais dominar os animais, tem que viver presos, enjaulados. Mas a palavra do Senhor nos diz que haverá um tempo, irmãos, no governo de Cristo, aqui no milênio, que haverá essa harmonia novamente. Que o cordeiro e o leão comerão juntos, pastarão juntos. Tudo voltará ao seu devido lugar, a harmonia de Deus, no governo de Cristo. E assim é quando Cristo ele passa a governar a nossa vida. Assim é quando Cristo ele passa a governar o nosso ser, aleluia. Quando nós deixamos Ele governar, irmãos, quando nós decidimos viver a sua vontade e não a nossa. É necessário nós deixarmos o Senhor governar, dizer: Jesus, vem, toma o meu ser, governa a minha vida, Senhor. Aí lá em Tito 1,15 vai dizer: todas as coisas são puras para
os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciências estão que contaminados. Aqueles irmãos que estão distantes de Jesus, aqueles que estão fora da presença do Senhor, eles estão com seu entendimento contaminados. A palavra do Senhor nos diz, alguém diz assim: pastor, às vezes nós pregamos o evangelho para alguém, nós falamos do amor de Deus, às vezes nós mostramos que aquele caminho que aquela pessoa está trilhando vai levar ela para o inferno, vai levar ela para uma destruição, mas muitas vezes não querem enxergar, não querem ver. Mas a Bíblia diz que o próprio diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Estão com a mente cauterizadas. Não entendem, irmãos, da gravidade do pecado, do que para onde pode levar, para onde vai levar aquela pessoa, se ela permanecer ali naquele erro, no pecado. O Senhor, ele abriu a porta da salvação, mas é dever do homem dar o passo em direção a Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Então o homem, ele tem que trilhar este caminho. O ser humano, ele precisa trilhar este caminho. E muitos estão aí contaminados, esta natureza sobreveio, essa corrupção interior, que muitas vezes nos inclina, que nos chama para o pecado, para andarmos no pecado. Mas aí, irmãos, quando o Espírito Santo, ele vem na vida do cristão, passa a se ter essa batalha. Passamos a ter uma luta diária contra o pecado. Nós temos falado sobre isso aqui na escola dominical. Mas é uma luta diária, é uma batalha. Todos os dias nós lutamos, a nossa natureza, a carne, ela luta contra o Espírito. Para aqueles que servem a Cristo Jesus, porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em você. Então, é sobre isso. Se você ver aí Romanos capítulo 7, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, veja, ele diz: já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado habita na nossa carne, irmão. É por isso que Deus disse que há uma inimizade aí. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos as nossas vontades. A concupiscência da carne, dos olhos, estão todas aí. Está todos os dias aí nos oferecendo. Está todos os dias aí, querendo nos puxar para aquele lado. Mas há uma luta, uma batalha travada aí do Espírito de Deus em nós, do nosso espírito com a carne. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer sobre isso, que o pecado habita em todos nós, irmãos. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos nós temos pecados, falhamos, pecamos por palavras, por obras e por pensamentos. Todos os dias precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão ao Senhor. Todos os dias devemos ir aos pés da cruz, todos os dias devemos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, até por aqueles pecados que muitas vezes nós nem sabemos que erramos. Às vezes falamos coisas, às vezes murmuramos, reclamamos, e passamos até despercebido por muitas falhas que fazemos no nosso cotidiano. E tantas aquelas que nós não sabemos, mas também aquelas que sabemos. E é necessário nós estarmos a cada dia dizendo: Senhor, perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo que eu falei, que eu pensei, que eu olhei, que eu agi, que não agradou a Ti, que não agradou o Teu Espírito. O salmista Davi disse: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Então é necessário nós falarmos com o nosso Deus também, dizendo: Senhor, abre os meus olhos espirituais, me ajuda a trilhar o caminho da justiça, a não transgredir a Tua lei, a andar na Tua presença, Senhor. E aí ele vai dizendo, então, versículo 21, então o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Veja, irmãos, que batalha tremenda. E olhe que o apóstolo Paulo era um homem espiritual, um homem de Deus, que tinha uma intimidade com o Senhor tremenda.
mas ele também observava que nele existia falhas e erros, que ele encontrava o mal dentro de si, mesmo que muitas vezes ele até pensasse algo e não concluísse com sua atitude, com seu hábito, né? A Bíblia diz que o que condena o homem é o que sai da boca, não é o que entra, né? Às vezes vem um mau pensamento na nossa mente por causa da nossa natureza, por causa da natureza pecaminosa que está em nós. Então o pensamento ruim vem, o pensamento pecaminoso vem, mas aí nós batalhamos e lutamos e tiramos. E não aceitamos, e não concordamos, e corremos para o Senhor, e corremos para a sua palavra, corremos para o louvor, ocupamos a nossa mente, porque a Bíblia diz que tudo que for bom, tudo que for perfeito, né, vindo do alto ali, isso ocupe o seu pensamento. E é necessário nós estarmos correndo para essas coisas, né, diariamente, irmãos. E é por isso que eu fico preocupado quando eu vejo a igreja muitas vezes vazia, quando eu vejo muitos que poderiam estar aqui. Sabemos, irmãos, que existem vários problemas e dificuldades no nosso dia a dia para não conseguirmos chegar na casa do Senhor, há uma luta também. Mas quando nós passamos a negligenciar essas coisas também, irmãos, isso nos afeta espiritualmente, isso nos torna mais fracos, mais vulneráveis ao inimigo. Eu não estou dizendo que você só vai ter acesso à Bíblia na igreja, você tem que ter em casa também. Mas aqui nós se fortalecemos juntos, aqui nós crescemos no conhecimento. Aqui nós, né, vencemos também juntos a batalha, meditamos juntos, Deus fala conosco. E nós precisamos ter esse entendimento. Né? E o apóstolo Paulo, ele falava disso. Ele falava dessas coisas, mesmo nós dentro da casa do Senhor. Não estou dizendo que isso daqui, irmãos, é uma garantia que nós nunca vamos errar, não. Nós mesmo dentro da casa do Senhor estamos sujeitos, né, a cairmos, a falharmos. Por isso que Jesus falou a Pedro: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Vigiai e orai, porque o diabo, ele anda em derredor aí, querendo nos estragar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor falou para ele. Então nós devemos estar sempre vigilantes, sempre buscando estar em oração, aproveitando a oportunidade de estar na casa do Senhor, aproveitando, a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, e lá no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele diz, desaventurado, e outros textos diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E outros textos desta lei. Quem vai nos livrar? Mas aí ele disse, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Nosso Senhor. Eu dou graças a Deus. Ele diz, é nele, aleluia, que eu busco refúgio. É nele que eu tenho esperança de ser livre um dia deste corpo do pecado, deste corpo corruptível, para ser revestido desta incorruptibilidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A nossa esperança deve estar em Jesus. O apóstolo Paulo, ele falou isso. Então nós devemos correr para ele, irmãos, todos os dias, todos os dias. Aleluia. Confessando as nossas falhas, pedindo perdão, dizendo, Senhor, me ajuda a ser forte, me ajuda a não transgredir a tua lei, me ajuda a amar, aleluia, a tua palavra, amar a tua presença, andar em santidade. Né? Porque as consequências do pecado, irmãos, vieram com muita força sobre a humanidade. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém. Graças a Deus que Ele veio até nós aprendemos isso na quinta-feira passada. Lá em Efésios 2:1 vai dizer que, né, também as consequências do pecado gerou a morte espiritual. Estávamos mortos, irmãos, espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. A morte espiritual. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos espiritualmente. Porque tem muitas pessoas aí que acham que estão vivos, mas estão mortos. Andando, né,
nas ofensas, nos pecados. Mas graças a Deus, mais uma vez, por Jesus, que Ele veio e nos vivificou. Ele soprou em nós este fôlego de vida. Ele soprou em nós o seu Espírito, e esse Espírito, Ele começou a fazer mudança em nós. Ele começou a trazer vida. Aleluia. Porque o próprio texto vai dizer, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Andávamos segundo, né, o direcionamento deste mundo. É por isso, irmãos, que ser cristão não é fácil. É negar-nos a nós mesmos. É dizer não às nossas vontades, a tudo aquilo que este mundo está pregando aí. O mundo está aí falando que o pecado, né, não tem nenhum problema. O diabo está aí, né, usando as mídias sociais, usando as mídias para dizer que não tem nenhum problema e está levando, né, a juventude, está levando, né, a humanidade para o pecado. Mas muitos não compreendem que isso está fazendo com que eles estejam mortos espiritualmente. Porque o pecado gerou a morte. Enquanto permanecermos no pecado, estaremos mortos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos vivificou. Ele nos resgatou do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Não, e Ele não só nos deixou, irmãos, ali, só nos vivificou, irmãos, para estarmos vivos aqui nesta terra, mas não, Ele preparou uma eternidade para nós. Porque o pecado também gerou a morte eterna. Lá em Apocalipse, o capítulo 20, o versículo 11, estamos falando das consequências do pecado. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, vai dizer: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, uma das maiores mentiras de Satanás é dizer que o inferno não existe. Uma das maiores mentiras de Satanás é dizer que ele não existe. Alguns pensam, não existe inferno, não. Não existe morte eterna, não. Morreu, acabou-se. Não é assim? Morreu, passou-se. Tem que aproveitar enquanto estou aqui em vida. Tem que aproveitar mesmo aqui essa terra. E começa aí a fazer tantas coisas erradas, né? Tantas coisas que não agradam a Deus. Não observa a vontade de Deus. E aí, irmãos, passam a viver uma eternidade no inferno. Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Os evangelhos falam mais do inferno do que do céu, porque o Senhor, ele não quer que o homem vá para lá. O Senhor, ele não preparou o inferno para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai para lá porque eles rejeitam o senhorio de Cristo na sua vida. Mas o Senhor, irmãos, aleluia, ele está registrando no seu livro todas as suas obras, todas as minhas obras. Aleluia, toda a sua devoção a Cristo Jesus. E naquele dia, aleluia, ele vai abrir os livros e cremos que o seu nome estará lá. Que o meu nome estará lá em nome de Jesus. Então lutemos todos os dias contra o pecado, irmãos. Aleluia, cada dia lutemos porque nós não queremos passar uma eternidade no inferno. O Senhor, ele falou, né, que vai chegar o tempo que o mar vai dar os seus mortos, vai chegar um tempo que o inferno vai dar os seus mortos,
porque ele diz aqui, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, porque esse segundo julgamento aí, irmãos, é para condenar aqueles que já morreram sem Cristo Jesus, aqueles que não deram a sua vida, né? Isso é uma palavra muitas vezes dura, muitos querem suavizar isso, né? Querem fazer orações para os mortos, querem suavizar de alguma maneira para trazer, né, um certo alívio ao coração de alguém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que não há salvação sem Cristo Jesus. Esta é a realidade que a palavra do Senhor nos ensina, não é o pastor Paulo. Tem que entregar a vida a Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Não há salvação sem Cristo Jesus. O diabo está aí mentindo, está dizendo que não existe inferno, está dizendo que ele não existe, está aí mostrando, né, na cabeça das pessoas que não se deve deixar o pecado, pode continuar. Mas tem as consequências, irmãos. Jesus, ele não morreu em vão. Jesus, ele não veio aqui e morreu a morte de cruz em vão, para que o ser humano, ele continue aí fazendo o que quer, né, desfraudando a lei do Senhor. O Senhor abriu a porta da salvação, dando oportunidade ao homem, dando oportunidade ao ser humano, para que eles olhem para Cristo e adentre, e se entregue a Ele, deixe Ele mudar a sua vida. Muitos acham que a morte de Jesus foi em vão, que não adianta, porque morreu, acabou-se. Não, irmãos, ele abriu a porta da salvação, a oportunidade de salvação, para o mais vil pecador aí fora, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Tem graça do Senhor para a sua vida, agora tem que aceitar a Cristo Jesus, tem que deixar Ele fazer mudança. Aleluia, o Espírito Santo, ele precisa estar em nós e precisa repugnar o pecado, precisa não desejar estar na prática do pecado, estar lutando todos os dias, fugindo a cada dia. Se falhou em algum momento, se caiu em algum momento, levanta, volta-se para Cristo. Aleluia, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele é aquele que pode perdoar os nossos pecados. Esta natureza que está em nós, nos puxando, nos inclinando, irmãos, nesta luta, nós cada dia devemos estar, cada dia firmados em Cristo Jesus, para não se deixarmos levar. Segundo as Escrituras, irmãos, o que é o pecado para nós? O pecado, irmãos, ele é um visitante indesejável para nós. Se você ver lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7... é um visitante indesejável para o ser humano. Ele veio, né, e passou a estar no ser humano. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. O Senhor estava falando isso para Caim, quando ele estava desejando matar o seu irmão, matar Abel. E aí o Senhor fala com ele e diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves o quê? Dominar. Nós devemos dominar, irmãos. Tem gente aí que fala aí, foi maior do que eu. Não. O Senhor Deus nos dá a condição de dominá-lo. O Senhor nos deu a condição, mas muitas vezes nós, pelas nossas fraquezas espirituais, por não buscarmos em Deus, através da oração, através do jejum, através da vigilância, nós muitas vezes falhamos. E o Senhor avisou a Caim, e ele matou seu irmão ou não? Matou. Ele matou Abel. Ele matou, mesmo sendo avisado, mesmo sendo o Senhor falando para ele: cabe a você, Caim, dominar esse visitante que está aí batendo na tua porta. O pecado jaz à porta. É a concupiscência da carne. É ele batendo ali, dizendo: e aí? Como o diabo chegou para Jesus e começou a oferecer para ele os reinos. Veja a audácia do diabo. Oferecer poder, dando tantas propostas ali. Mas aí o pecado, ele passou a ser esse
visitante indesejável. Nós não podemos concordar, nós não podemos aceitar, né? Causou também, as escrituras falam que o pecado é um causador de tristeza. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, o pecado não vai mais alegrar, mas sim causar tristeza. Salmos 38, 18. Salmos 38, 18. Vai dizer a palavra do Senhor: porque eu declararei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Será, irmãos, que quando falhamos, nós nos sentimos afligidos? Nós choramos na presença do Senhor? Ou já nós não sentimos mais quando falhamos ou erramos? O pecado, irmãos, ele causa tristeza. O pecado, ele deve, né, trazer em nós repugnos. O salmista, ele disse: eu declararei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele diz que esmurrava o seu corpo. Ele diminuía a servidão para que ele mesmo não viesse ser condenado. E ele estava falando essa expressão justamente, irmãos, porque o pecado, ele causa isso, ele causa dor, ele causa tristeza. Ele causa aprisionamento para aqueles que andam desenfreados nele. Muitas pessoas estão presas aí no pecado. Veja aí Provérbios 5, 22. Provérbios 5, 22. Segundo as Escrituras, o pecado é uma prisão. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O ímpio, irmãos, está preso naquilo da lei. O ímpio, ele não consegue dizer não para o pecado. É por isso, irmãos, que tem muitos problemas aí fora, que pessoas muitas vezes não compreendem, não entendem, dentro de uma certa harmonia, dentro de uma casa, dentro de uma sociedade, né, na corrupção, dentro da política, dentro da família, em tantas outras áreas. É por isso que a Bíblia diz que quando o ímpio, ele governa, o povo geme. Porque ele está ali, irmãos, sendo aprisionado pelo pecado. E aí a corrupção vai reinar. E aí tantas outras coisas, em tantas outras áreas, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, dentro de tantas outras. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas para o ímpio, irmãos, que não tem o Espírito Santo de Deus, a iniquidade os prende. Né? O pecado é como corda, como ele diz ali, aprisionando essas pessoas. O pecado, então, no entendimento bíblico também é uma prisão. Né? A carência do homem em relação a Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado também gera esta carência, este afastamento de Deus. Quantos estão aí fora, sentem até, né, saudades, sentem até o desejo de estar na presença do Senhor de novo, mas o pecado às vezes faz com que eles permaneçam ali distantes do Senhor, segura eles ali distantes do Senhor. É uma cova de pecados. Já lemos Efésios 2:1, onde diz que o pecado, ele gera ali a morte, que o pecado, irmãos, que o Senhor, ele nos vivificou estando nós mortos, né, e vos vivificou estando mortos em ofensas e pecados. É uma cova. O homem permanece ali, morto. A incapacidade espiritual, é uma incapacidade espiritual, você não consegue evoluir. Romanos 1, 21 ao 24, já estou terminando. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 24. A incapacidade espiritual, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Até o 24. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e da aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências dos seus corações, e imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Começou a gerar uma incapacidade espiritual, irmãos. Tem gente que está tão afundado no pecado, amando tanto o pecado, que não querem saber de Deus, e Deus os entregou às suas paixões. E ali é só de mal a pior, irmão. Nós temos visto tantas atrocidades aí no mundo, de homens que fazem coisas terríveis com crianças, de tantas coisas que nós temos visto aí na humanidade, que nós, se pararmos para pensar e se perguntamos como seres humanos, como pode alguém ter capacidade de fazer algo dessa natureza? Gente que muitas vezes vai no cemitério e come carne de gente, vísceras de pessoas mortas, para fazer pactos aí. Porque o diabo, irmãos, cauterizou a mente daquela pessoa. Porque o diabo dominou ali aquela pessoa, porque o Senhor os entregou as suas paixões. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pessoas hoje querendo ser animais. Nós estamos vendo aí agora essa questão do bebê, como é o nome? Reborn, sei lá, alguma coisa assim. Nós estamos vendo, irmãos, coisas estarrecedoras no mundo que foge da normalidade de um intelecto humano. Deus, ele criou o homem racional. E o pecado aí está cauterizando, o pecado está aí tomando conta das pessoas, e as pessoas estão aí, o mundo está indo de passos largos para o inferno. Mas Jesus, ele nos chama, irmãos, aleluia, para uma vida de santidade com ele. Deus, ele nos deu esta capacidade também de oportunidade para estarmos em Cristo Jesus, vivificados através do seu Espírito. O pecado, ele é uma transgressão também, uma violação da lei de Deus. Hebreus 2, 1 e 2. Hebreus 2, 1 e 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O pecado é uma transgressão contra o Senhor, contra a transgressão contra a lei de Deus, é uma violação da lei de Deus, é uma impiedade. O que é impiedade? Tem amor às coisas de Deus. Romanos 1,18. Nós não amamos o pecado quando ele passa a dominar-nos. Nós não amamos as coisas de Deus. Não queremos estar na presença do Senhor. Não queremos buscar as coisas de Deus. Não sentimos prazer nas coisas de Deus. É uma impiedade. O pecado, ele dominou. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. O pecado também é uma iniquidade, falta de justiça. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É desobediência contra o Senhor, é uma iniquidade. A iniquidade é a falta de justiça. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, vou terminar com esse texto. A desobediência. Então disse Saul a Samuel: antes dai ouvidos à voz do Senhor. Dei ouvido à voz do Senhor. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe... Não, acho que não é esse texto, não. 1 Samuel, acho que é 2 Samuel, 15 e 23. É 23, Vinícius, 15 e 23. 1 Samuel 15 e 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então, irmãos, a desobediência, a iniquidade, a impiedade, transgressão e tantas outras coisas, o pecado, ele gerou, né, na vida do ser humano. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Devemos lutar contra o pecado todos os dias. Nós estudamos hoje que todos pecaram e destituíram da glória de Deus. Mas precisamos de Jesus. Você pode ficar de pé. Nós devemos lutar contra isso todos os dias. Que nós estejamos firmes e constantes, amém? Sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia, Jesus, nos ajuda, Senhor. O apóstolo Paulo falou isso. Quantas vezes a natureza pecaminosa quer nos levar, quer nos puxar. E às vezes nós não compreendemos. Que seria de mim? Que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Que seria de nós se não fossem as suas misericórdias? O meu próprio agir. Que nesta noite, se existe algo que você deseja pedir perdão ao Senhor, feche os teus olhos. Pede perdão ao Senhor, que nele tem graça. Aleluia. Nele tem retorno. Você pode voltar para o Senhor, você que nos assiste. Bem quero fazer, não faço. E o mal que... Verdade, Senhor. Eu sei. Não faria espírito em uma luz a qual eu não me rendo. Não se renda, amém? Não se renda. Tu me escravo. Não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, em nome de Jesus, ser na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Diga isso para o Senhor. Ver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então liberta-me. Amém, Jesus. Quando estou em tua presença, viver é transformado. Aleluia, Jesus. Nos transforma todos os dias, Senhor. Nos santifica, Senhor. Nos reveste com a tua graça, com o teu Espírito, Deus. Nos fortalece. Nos ajuda a dizer não, Pai, aquilo que te desagrada, aquilo que entristece o teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Me livra. Verdade, Jesus. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Aleluia. Amém, Jesus. Apenas o pecado, mas eu sei que no tocante ao meu interior, uma vez na tua lei, tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, santifica-nos. Perdoa-nos, Senhor, renova-nos. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós não aceitamos, Senhor, não concordamos com o pecado. Aleluia. Nós não concordamos, Senhor. Enche-nos, Senhor. O Espírito contra a carne. Em nome de Jesus, Senhor. Que teu Espírito reine em nós. Que o Senhor governe a nossa vida, Senhor. Governe o nosso ser. Governa as nossas vontades, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Governa a nossa vida, Deus. O Senhor tem liberdade. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu venço o pecado. Enche-me de mim. Aleluia. Meu viver é transformado. Se você estiver aqui, eu sinto o pecado. Até que não há mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Amém, Jesus. Contra a carne. Reina, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A cada segundo, Senhor. Enche-nos de Ti, Senhor. Nos completa com a Tua presença, com Teu Espírito, Senhor. Nos fortalece, Deus, perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Ó Deus, perdoa os pecados, Pai, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, os meus pecados. Ó Deus, desta nação, Senhor, do nosso presidente, Senhor. Ó Deus, dos governadores. Ó Deus, vai nos perdoando, perdoa a nossa nação, Deus, nos purifica. Ó Deus, em Ti há liberdade, há perdão, Senhor. Nos transforma, reina, Senhor, sobre nossa nação, reina sobre as nossas vidas, toma-nos para Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, Jesus. Obrigado por tudo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, pela vida de cada um que chegou aqui nesta noite. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dá, Senhor, uma noite reparadora de sono. Livra-nos de todo mal. Obrigado pelo Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, o Teu perdão. Obrigado por tudo, Senhor. Nós só temos Te agradecer, só Te agradecer, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Que Deus abençoe toda a igreja. Domingo pela manhã, escola dominical, 9 horas, e à noite, culto de louvor e adoração.